Capítulo 34, com os recém-chegados do umbral. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Então não é cachorrinho, deve ser coisa forte. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior, sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam a lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Tem de tudo, né? Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer no último carro com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: "Tenha piedade, meu filho, ajude-me por amor de Deus." Aproximei-me com interesse. "Cruzes credo?" continuou benzendo-se. Benzendo-se. Você vai já vendo. Estou falando no sentido da crença que a mulher na terra encarnada abraçava. "Graças à providência divina, afastei-me do purgatório." Purgatório. Que malditos demônios lá me torturavam. Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Anjos, demônios no purgatório. Purgatório não é para ter demônio, né? Mas tudo bem. Ajudei a descer, tomado de extrema curiosidade. Olha, na veia de André Luiz corre a curiosidade. Difícil mudar hábito. Pela primeira vez ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada, talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar. Interroguei. Bom, então aí ele já, como diz, chutou o balde, né? Depois vai levar para o chão de orelha da Narcisa. Vem assim de tão longe? Curiosidade. Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo meu interesse, começou a explicar-se. De grande distância, fui na terra, quer dizer, ela sabe que morreu. Fui na terra, meu filho, mulher de muito bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos, que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. Bom, se hoje eu estou lendo este texto pela primeira vez, se eu estivesse, eu falaria, tem coisa errada aí. Que ela descreveu que ela é uma santa. E ela desencarna e vê esses seres monstruosos, não, tem coisa errada aí. Deixa ela continuar mostrando a ficha dela. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada. Ela foi presa. Por quem será? Mas eu não perdi a esperança de ser libertada, de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Veja quanto mal faz, porque nós não estamos tratando aqui da questão de que ela deixou um dinheirinho, outros não deixam. Nós estamos falando da formação, da solidez do espírito. Isso está solidificado nela. Se você pega um espírito desse, eu vou comentar depois, para conversar aqui numa reunião mediúnica, esquece.
Você não irá demovê-la da crença. Você não adianta querer fazer ela adepta do espiritismo. Isso daqui, essa frase dela, relendo. Deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais e descanso. Ela acredita nisso. Porque foi a orientação que desde pequeno, fruto aí de 70, 80 anos dela, ela viveu, ela cristalizou na mente. Pessoas que estão na Terra hoje, caminhando sobre ela encarnadas, e que estão tendo esse tipo de educação religiosa. E que está sendo firmado, solidificado. Não é? Assim, mais uma vez fazendo um paralelo, e que com grande influência nós vamos observar, quando falamos há pouco de Jesus, qual a formação que as crenças ao falarem de Jesus dão? Como um homem dos milagres, como um homem religioso, somente, para se falar só quando for na igreja. E não como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, a pergunta e a resposta mais famosa e comentada das 1019 do Livro dos Espíritos é a 625. E Jesus é o nosso modelo e guia. Então, se você desdobrar essa resposta, dá uma palestra. E dá o tom correto ao que o homem na Terra, no seu estado atual evolutivo, pode assambarcar, do que Cristo realmente significa. E é o Espiritismo que vem trazer. Fora dele. Atendendo ao impulso, é aí que eu estou? Vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que me ver, insisti. Como são interessantes as suas observações, ele já quer pegar amizade. Mas não procurou saber as razões da sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu, persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na Terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Já revela a fraqueza, né? Que todos nós temos. Meus escravos provocavam rixas e contendas. Ela vai falar lá adiante, mas só para já contextualizar, ela saiu da Terra em 1888, no mês de maio. Inclusive, segundo ela, você vai ver, é que provocou a morte dela. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos, e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco, para escarmento geral. Outras vezes era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Olha que importante. Nessas ocasiões, sentia-me morder-me a consciência. Então, ela não era de todo ignorante. Ela já havia, dentro da crença católica, conhecido Jesus. Da forma que o catolicismo nos apresenta, mas havia conhecido Jesus. O que é certo, o que não deve ser feito. Ela sabia. Não é? Então ela não era ignorante. Por ela ter conhecimento, você vê o que o conhecimento faz com a pessoa, hein? Agora você imagine conhecimento espírita, na questão consciencial. Porque se esse conhecimento
desta crença, nós podemos, talvez, em alguns conceitos, considerar que ela é superficial, os da doutrina espírita mergulham e se aprofundam. Ou seja, você é detentor de muito maior conhecimento. Então ela sentia morder a consciência, mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais. Porque recebendo a absolvição do confessionário e ingerindo a sagrada partícula, a hóstia, estava novamente em dia com todos os meus deveres para o mundo e com Deus. Olha a orientação religiosa. Aí, então, é que a pessoa chega lá e fala, ué, me enganaram. Não é? É até interessante que numa das obras do André Luiz, a pessoa deixa lá, fala, o padre fala da extremunção e tá, ele, o próprio padre, está assassinando a pessoa. Então, 1988, aqui é 1943. Faz a matemática aí, 70 anos, praticamente. Ela estava sendo recolhida no umbral, ou no nosso lar. E nós vimos no capítulo, está fresco ainda na nossa mente, que o vigilante-chefe, quando ele criteriou, quando ele colocou, nos ensinou, a André Luiz e a nós, critérios para que a pessoa seja selecionada, um deles é o reconhecimento dos erros. Ela tinha. Consciência dela já acusada. Por isso que provavelmente ela foi acolhida. Embora ela seja portadora aí de uma ficha criminal que no momento devido ela vai ter que resgatar. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra. Você ser acolhido, talvez até pelos méritos, é o que às vezes aqui na palestra eu brinco, que às vezes o que a gente está fazendo tudo de caridade aqui, na nossa casa espírita, vai nos dar direito a ser recolhidos numa boa cama de hospital. E só. E olhe lá, porque depois vem a cacetada dos seus pensamentos, dos seus atos, das suas histórias, do que você prometeu e não cumpriu. Então, é o que ela está falando aqui. Está falando aqui para ela. Foi colhida, vai ser auxiliada, mas a justiça divina vem atrás. Né? A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Pronto. É aqui que eu quero pôr aqui, ó, esses erros, né? Os dois erros que ele comete nesse capítulo. Primeiro, ele furou do trato que ele havia feito com a dona Laura. De não ter aquele ímpeto de curiosidade, de se aprofundar na vida particular da pessoa. Furou. E o segundo aqui é que agora ele vai doutrinar a mulher. E eu até escrevi aqui, não tem maturidade espiritual. É igual na reunião mediúnica. Tem espírito que você percebe isso, você tem que só ver o que ele quer, o que é possível, o que o mundo ter uma intuição, orar para ter uma intuição do que é para aquele irmão receber, nada de falar de conceitos doutrinários. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Olha a doutrinação. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso aqui não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário. Então a religião ensinou para ela que escravo é escravo. Pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra.
Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Orientação do padre. Quer dizer, talvez não estivesse na homilia religiosa isso, mas pode até ter sido a opinião particular dele, mas ele era o representante da religião. Ela toma aquilo como... Por isso, cuidado com que às vezes a sua opinião... Cuidado com o que você, estando dentro da doutrina espírita, divulga da doutrina. Às vezes eu falo aqui alguma coisa e falo, agora o que eu vou dizer é minha opinião. Eu não li. Então eu tenho esse cuidado, é minha opinião. Pensa, então, que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa. Olha lá, na promulgação da Lei Áurea, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada, havia muitos dias. E quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, ou seja, a Lei Áurea, piorei de súbito. Aí ela deve ter desencarnado. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez, e a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer? Quer dizer, ela poderia ter escravos, mas eles não poderiam ter ela como escrava. Aí, eu coloquei aqui, eu só escrevi assim, Deus. Deus. Construa um raciocínio neste contexto, Deus. Construa um raciocínio. Só um minuto. Qual a imagem que ela tem de Deus? Que Deus é o dela? Qual que é o alicerce religioso? Estou falando de princípios dentro de uma determinada crença, não estou falando de, às vezes, uma opinião particular, de um padre, de um artigo publicado, seja espírita, estou falando de princípios. Não é? Então, é complicado, né? Uma pessoa falar isso, se eu ouço uma pessoa falar isso, eu falo, poxa, que Deus que ela cultua na crença dela? Está entendendo? Recordo que me confessei com dificuldade, quando ela estava, para desencarnar. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos. E viviam à espreita, sendo eu obrigado a sofrer-lhes a presença até hoje. O que ela quis dizer? Que os demônios também são africanos. Então ela estava vendo os espíritos daquele que ela judiou, que ela já estava um pé do lado de lá. Essas visões são comuns, essa vidência. E a sofrer-lhes a presença até hoje. E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Alívio. Quem falou alívio? No sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eu os
aliviarei. Eu não vou resolver seus problemas compartilhando a minha crença, quis dizer Jesus. Sabendo que tudo que você faz, que você sofre, é uma colheita, você estará consolado. Por outra, aliviado em saber que esse sofrimento é passageiro e que numa próxima encarnação gozará você das bem-aventuranças que eu estou prometendo, se você souber por elas atravessar incólume, você se sentirá aliviado. Mas cabe a você reparar o seu mal. É o que está escrito aqui. Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Ficou chato, hein? O André Luiz. Por mais educada e polida que ela está sendo uma catracada. Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Imagina uma chamada dessa. Qual o sentimento que brota do seu coração ao receber uma chamada dessa? Resignação, humildade, melindre, raiva, aceitação, principalmente se você sabe e você sabe, todo mundo aqui que está encarnado aqui, eu posso dizer, e você sabe quando você está em erro, e ele sabia que ele estava em erro, mesmo assim ele avançou o sinal. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada, ou seja, aos irmãos perturbados. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Tá vendo? Você fala assim, não, você é uma das perturbadas, sim. Desatava ali uma discussão inapropriada, infértil. Não. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagino que tenho sofrido torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, ensinando-nos como a proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-lo. Ou seja, às vezes há espíritos numa reunião mediúnica que é assim. Você tem que ouvi-lo. Eu gosto muito de quando eu vou doutrinar, dialogar, com a entidade, eu gosto de ouvir. Eu procuro não falar muito. Em determinados momentos eu intervenho, mas eu gosto muito de ouvir. Porque ouvindo, o espírito entrega a ficha. E enquanto isso eu vou buscando intuição, pedindo para que caminho eu levo essa discussão, esse diálogo, eu deixo o irmão falar. E tem gente que vai doutrinar e não deixa o espírito falar. Então, deixa o espírito falar, ouve. Claro, aí você põe, mas você viu aqui? Já sei tudo que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atender. E no mesmo instante dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Então, vamos lá. Aqui na nosso grupo mediúnico, na casa de assistência,
especificamente mais esses lugares. Aqui também, às vezes numa conversa, de um atendimento fraterno, eu vou doutrinar ou eu vou auxiliar? A pessoa se mostra como uma terra fértil para uma orientação doutrinária? Sim, joia. Então eu vou doutrinar também. Eu vou falar alguma coisa sobre as questões dos princípios, da repercussão. Posso falar alguma coisa da reencarnação, o que acontece. Mas você tem que observar por que essa pessoa está na minha frente conversando comigo. Ela veio por quê? Qual a razão? Pensou? Ela veio porque o filho cometeu suicídio anteontem e quer vir aqui para ver se recebe uma comunicação, que ela está desesperada. Você vai ficar falando do quê, essa mulher? De conceitos que para ela agora são frios e distantes da mão que ela possa alcançar, pelo estado psicológico, emotivo que ela está? Ou vai propor, como às vezes o Bacelli falava, que o Chico, em determinados casos, conta ele uma história que a mãe levantou e falou exatamente isso, quando se aproximou o Chico. Ela levantou e falou que havia acontecido tal coisa muito grave, o filho havia se suicidado, tal, e ela estava ali, diz que o Chico sentou do lado dela e chorou junto com ela, não falou mais nada. A presença daquele espírito fortalecedor, iluminado, forte, ao lado daquela mulher chorando, disse o Bacelli. E talvez se a gente vai falar, tem que ver que talvez ele matou muita gente na outra vida, e agora é o que a pessoa menos precisa, não é? Então, doutrinar ou auxiliar. Vamos tentar lembrar disso em alguns momentos que se nos apresenta uma determinada oportunidade de auxílio.